Olá, meus amigos. Essa semana, domingo, dia 9, em um acidente aéreo, morreu um dos pastores milionários americano, o qual já esteve aqui no Brasil, e ele participava junto com Silas Malafaia, dando pregações sobre a prosperidade. Ele era um homem muito rico, milionário. Ele enriqueceu através do ministério dele. Enriqueceu pregando o evangelho, Então ele andava de jatinho particular para cima e para baixo e escrevia vários livros. E a pregação dele era como ensinar o crente ficar próspero, Será que a palavra de Deus ensina assim? Será que a palavra de Deus incentiva eu a ser um homem rico? E como eu já disse em alguns vídeos anteriores, quando morre uma pessoa, somente esse tipo de pessoas que tinha grande destaque no meio evangélico ou secular, já vem na minha mente: para onde será que esse homem foi? Onde será que ele está agora? Será que o que ele pregou levou ele para o céu? Isso eu não posso afirmar para onde ele foi, mas eu posso afirmar que as pregações dele não eram de acordo com as escrituras. Parecia verdade, mas não era. Porque as escrituras, meu ouvinte, ele não incentiva eu buscar bens materiais. As escrituras não incentivam eu ostentar bens materiais. Ela não incentiva. E esse homem, ele incentivava a pessoa a buscar bens materiais, incentivava as pessoas a ostentar os bens. Você tem que ter o melhor, você tem que ter isso, ter aquilo. E Silas Malafaia trouxe ele aqui para o Brasil várias vezes. E ele fazia grande sucesso lá na pátria dele, lá na América. E pensando sobre isso, falei, vou fazer um vídeo, porque quando eu vi a notícia, eu vi lá, grande homem de Deus morreu, E eu fico perguntando, qual tipo de mensagem, será que trouxe o benefício para a vida das pessoas a mensagem dele? Embora as mensagens eram bem engendradas, o qual as pessoas queriam a todo custo seguir aquilo que ele pregava, E ele vivia aquilo que ele pregava. Ele era muito milionário, riquíssimo, tinha sua mansão e tinha seu jato particular. Então, para nós não ficarmos só na nossa palavra, eu quero ir para a palavra de Deus, para você, e explicar um pouquinho para você saber que tipo de homem se foi para a eternidade e a mensagem dele. Será que ele se encaixou aqui dentro desses textos? Então eu quero fazer a leitura primeiramente na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1 e o versículo 4. E diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Aqui, meu amigo, essas grandíssimas promessas e preciosas promessas não nos remete a bens materiais desse mundo. Por quê? Porque um pouco abaixo está dizendo para nós as promessas nós participarmos da natureza divina. É coisas que vai além desta matéria. E está dizendo aqui que quando nós nos participamos da natureza divina, nós escapa da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O que é corrupção? Corrupção é tudo aquilo que se corrompe, tudo aquilo que acaba. E concupiscência é todo aquele desejo que a minha carne quer. Eu quero ficar rico, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Então, esse é um dos textos. Quer dizer que nesse texto ele já não se encaixa. Outro texto também que eu quero falar para você
é que no capítulo 2, que diz assim, e o versículo 18: porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, e com dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porque se, depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Meu amigo, meu irmão, meu ouvinte, esse texto está dizendo aqui que essas pessoas falavam coisas arrogantes de vaidade. Você tem que ser isso, o filho de Deus é filho do rei, tem que viver como rei nessa terra. Isso são coisas faladas com vaidade. E aí engodam com as concupiscências, quer dizer, enganam. Eles enganam com as atrações, que concupiscências da carne, as atrações da carne. Que todo ser humano gosta disso. E com dissoluções, com tudo que vai diluir, com tudo que vai contaminar. A palavra de Deus fala: todos aqueles que querem ficar ricos caem em laços do diabo. E aí estava falando que eles, com essas palavras, eles conseguem capturar aquelas pessoas que estavam se afastando do erro. Eles prometem liberdade. Deus vai te libertar através dessa situação, vai te dar isso, vai te dar aquilo. Mas aqui está dizendo no versículo 19 que eles são servos da corrupção. Esse homem, o Myles Munroe, ele era servo das coisas que corruptíveis. Aí, ó, ele foi. O avião dele espatifou. Acabou. Vaidade, passou. Se ele tivesse pregado o verdadeiro evangelho, se ele tivesse incentivado milhões de pessoas a ser crentes verdadeiros, santos de Deus, se afastar do pecado, mas ele não pregava nada disso. Ele só ensinava como você ia ganhar muito dinheiro, como que você ia se destacar na sociedade. Então, meu amigo, meu irmão, se naquele grande dia nós não vermos ele do lado direito e ver ele do lado esquerdo, você não estranhe não, porque o que ele fez, as pregações dele, leva ele para estar diante do outro lado, o qual vai ouvir aquelas terríveis palavras: olha, você só pensou nas coisas do mundo, você só incentivou as pessoas a buscarem bens materiais. Então esse homem, ele viveu uma vida que não estava de acordo com a palavra. Ele viveu uma vida que, se você aplicar a palavra na vida desse homem, você vai deduzir para onde ele foi, porque está escrito aqui, ó, né? Está dizendo aqui que esses homens, olha o que vai acontecer com eles, né? Está dizendo aqui que esses homens, eles estão reservados, né? Reservados, aqui, ó, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então, a palavra de Deus está dizendo que a ira, o castigo deles não dormita. Para o Myles Munroe, chegou o momento dele. Ele está lá do outro lado. Será que tudo que ele pregou, uma hora dessa, ele está vendo que ele fez besteira? Que ele entrou nesse texto aqui, do versículo 1 do capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Para ele veio
repentina destruição. Versículo 2: e muitos seguirão as suas dissoluções. O que é dissolução? Já fiz um vídeo sobre isso. Tudo aquilo que contamina, tudo aquilo que vai contaminar a minha alma. Nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, né? O dinheiro, que é o Mamon. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, meu irmão, minha irmã, você ouviu a pregação desse homem, e você está aí correndo desesperado, querendo ser isso, querendo ser aquilo nesse mundo. Você está em maus lençóis, e esse homem foi ceifado da terra, né? É menos um que pregava heresias, é menos um que ele causou muito estrago na vida das pessoas por causa das palavras, por causa da pregação dele. Gostaria, meu ouvinte, que você pensasse sobre isso, porque a palavra de Deus fala que, tanto no Velho como no Novo, que todo ministro de Deus não pode ter bens exagerados. O sacerdote tinha que ter o suficiente, eles viviam bem, mas não era para acumular bens. Esses homens vivem acumulando bens, contrariando a palavra, e dizem que são ministros. Ele usava até o título, Dr. Miles Monroe, né? E tem outros por aí, né? Mas eu queria ter só nesse, porque ele já partiu para a eternidade, e eu gostaria que você pensasse sobre isso.